Graças, paz, irmãos e irmãs, eu venho com esse, vamos dizer, o segundo vídeo sobre Israel e versus Hamas, né, meus irmãos? Aquela guerra lamentável, terrível que está acontecendo lá no Oriente Médio, que está acontecendo barbáries, mortes terríveis, estão matando bebês ao nível, né? Então, bebês ao nível que essas pessoas estão chegando, porque não são o povo de Deus não, meu irmão. Meus irmãos e irmãs, e mais, Israel e Hamas, os dois estão errados, entendeu? Então, o que acontece? Eu venho trazer esse vídeo para a gente refletir com base na palavra, com base no que Jesus Cristo falou. O que acontece? O que Israel e o Oriente Médio, principalmente Israel, vem sofrendo desde Jesus para cá, é porque eles não crêem em Jesus Cristo. Nem Israel e nem todo o Oriente Médio. A religião oficial do Oriente Médio são todas, menos o Evangelho, menos o cristianismo. Entendeu? Claro que existe cristão lá, mas são, comparado a outras religiões que oficiais, como a lei judaica, né, a Torá, a lei mosaica, né, a lei muçulmana, né, que é o Alcorão de Maomé, e as demais religiões lá que são oficiais. O cristianismo não é oficial lá no Oriente Médio, mas existe convertidos a Cristo, pessoas que se converteram a Cristo. Mas a religião oficial, vamos botar aqui no caso principal, Israel, é a lei mosaica. Eles não creem que Jesus é o Messias. Eles creem que Jesus ainda vai vir a primeira vez. Então eles creem na lei de Moisés, a Torá. Então, meus irmãos, por que está acontecendo essa desgraça toda na vida de Israel desde a morte de Cristo? Porque foram eles que crucificaram o Senhor Jesus. Claro que tinha que acontecer, né? Jesus tinha que ser crucificado, mas o povo, o judeu, não creram em Jesus Cristo. Portanto, que o sangue de Jesus está sendo derramado sobre Israel e todo o Oriente Médio. E eu posso provar para os irmãos na Bíblia, né? Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27 e versículo 25. Né? Esse versículo, vamos ler mais versículos, mas esse versículo aqui é o ponto-chave. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Mateus 27, versículo 25. Então, quer dizer, Israel está sofrendo hoje, 2023, o sangue de Jesus está caindo sobre os filhos deles, desse povo aqui que pediu para crucificar Jesus Cristo e pediu que o sangue caísse sobre as gerações. Então, meus irmãos, aqui podemos entender porque Israel está sofrendo, porque eles não creem em Jesus Cristo. Porque se eles crescem em Jesus Cristo, melhor, se todo o Oriente Médio cresce em Jesus Cristo, a realidade deles seria outra. E para melhor, seria uma realidade melhor. A história seria outra. Eles estariam tendo vida e vida com abundância. Eles teriam sido bem-aventurados. Estariam sido bem-aventurados. Entendeu, meus irmãos? Mas como eles não creram em Jesus Cristo, como está relatado aqui na Bíblia, com base na Bíblia, com base nos Evangelhos, eles estão sofrendo, padecendo até hoje. Foram perseguidos, né? O Hitler fez aquilo com eles, né? Foram espalhados no mundo todo. Hoje está sofrendo guerra, né? Perseguição. A perseguição não deixa de ir atrás de Israel. Então, meus irmãos, o que acontece?
Eu interrompo o vídeo aqui para pedir aos irmãos se inscrevam no canal, meus irmãos. Dê essa força para mim, para a palavra de Deus, o evangelho, a verdade, o caminho, a vida, alcançar mais pessoas, mais almas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, meus irmãos, para fortalecer e crescer, porque as trevas, as coisas do mundo, crescem absurdamente na internet. Uma pessoa mundana que prega, que faz vídeo de prostituição, de coisas erradas, ele faz o canal hoje e já semana que vem já está com 1.000 inscritos, 2.000, 3.000 inscritos, entendeu? Então me dá essa força, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe um comentário aí, principalmente que eu quero saber o que os irmãos pensam. Então, meus irmãos, vamos ler mais aqui a palavra, que é o que nos acrescenta, né, o que nos dá conhecimento. Aí, vamos lá, no versículo 17 de Mateus 27. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, o governador: a quem queres que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Então, quer dizer, Pilatos sabia que, Pilatos, o incrédulo, o mundano, sabia que o povo de Israel, o povo de Deus, tinha entregado Jesus por inveja. Principalmente os fariseus, que eram os principais da religião de Israel. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muitos sofria por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois queres que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos de novo: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. O povo falou que ele seja crucificado. Olha essa coisa terrível, meus irmãos. Respondeu todos, né? Que mal? Aí Pilatos responderam todos: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Olha só, meu irmão, o povo não estava aceitando que Jesus era o Messias. O povo queria que matasse, fizesse mal a Jesus. Por isso que Israel está sofrendo, por isso que o Oriente Médio está sofrendo. Vendo Pilatos que não conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Né? Porque Pilatos cria mais em Jesus do que o próprio povo de Israel. Fique o caso convosco. Pilatos entregou na mão do povo. Aí o povo, sabe o que o povo falou? E o povo todo respondeu: cai sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então, meus irmãos, então Pilatos soltou Barrabás, e depois de haver açoitado a Jesus, entregou para crucificar. Então crucificou Jesus. Mas o versículo-chave é esse aqui, o 25, que o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então, meus irmãos, desses versículos de Mateus 27, do 17 até o 27, a gente consegue entender porque Israel está sofrendo, né? Hoje, em toda a história, né? Porque Israel não crê em Jesus Cristo. Eles não são cristãos. A religião oficial de Israel não é o cristianismo. Então, por isso a gente vê por que eles estão sofrendo. Porque o sangue de Jesus Cristo está vindo sobre eles e sobre os filhos e sobre a geração. Porque eles fizeram essa perversidade com Cristo. Eles não creram em Jesus Cristo como Messias e nem crê até hoje. A maioria dos judeus. Portanto, que nem o cristianismo é a religião oficial deles. Então, meus irmãos, e mais, aquela guerra lá é guerra de família. É guerra de família. Dos filhos de Abraão, Isaac e Ismael. Então, os muçulmanos e os judeus. Todo o Oriente Médio, sim, é filhos de Abraão. Então, é uma guerra de família. São várias guerras, não é só a guerra de Israel com Ramá, não. Tem uma guerra fria ali em todo o Oriente Médio, que são tudo família. Se eles conhecem
a palavra de Deus profundamente, né? A palavra de Deus veio por eles. E eles estão cometendo essa perversidade. Imagine nós aqui do outro lado, gentis do Oriente Médio, a não ser o amor de Cristo, crer no Senhor Jesus para a gente não cometer tal atos terríveis como eles lá estão cometendo. Entendeu, meus irmãos? Como uma coisa séria. Então, eles estão sofrendo, padecendo, porque eles não creem em Jesus Cristo e não obedecem a Jesus Cristo. E aquela guerra lá é por causa... A última coisa, o último motivo é espiritual. Os primeiros motivos são por causa de ganância, dinheiro, poder, terra, território. Eles estão brigando lá por causa disso. Eles estão brigando por causa de dinheiro e poder, né? O ego deles estão aguçado. Por eles não crerem em Jesus Cristo. Eles não creem nem em Abraão, porque Abraão não concorda com isso. Eles falam que o pai deles são Abraão, porque eles não fazem as mesmas obras de Abraão. Entendeu, meus irmãos? Porque Israel não faz, não toma o exemplo de Abraão. Quando estava Abraão e seu primo Ló, né? Ló escolheu a melhor parte da terra e Abraão aceitou ficar com a pior parte. Por que Israel não comete esse ato? Porque a Palestina, Ramá, não comete, imita o ato do pai deles. Então, meus irmãos, você vê que como o diabo ele é astuto e inteligente. Você vê, Israel, todo o Oriente Médio está cego e não estão obedecendo o pai por causa do Deus Mamon, por causa do dinheiro. Então, meus irmãos, isso é muito forte e que fique de aprendizado para a gente que a coisa é séria, meus irmãos. A coisa é muito séria. Se não crer em Jesus Cristo, vai padecer, vai sofrer. Entendeu? Nessa terra temporal e no pós-vida que é eterno, que é na perdição eterna. Então vamos mudar a história. Como? Crendo no Senhor Jesus como Salvador, amando o seu próximo, que você vai ser bem-aventurado, você vai ter vida com abundância aqui na terra, pela graça, mediante a fé em Cristo, e vai ter o melhor, que é a vida eterna, o paraíso, o reino de Deus, no pós-vida. Então, meus irmãos, meditem, como eu sempre falo, medite no versículo, no capítulo todo de Mateus 27, para vocês entenderem por que Israel está sofrendo, por que o mundo está sofrendo, por que as pessoas estão sofrendo. A salvação está aí para todos, mas nem todos querem. Então estão sofrendo consequência. Ficam na paz de Cristo.